Suelen, sou psicóloga e nós estamos aqui com Terapia em Dia. Olá, eu sou a Kellen, psicóloga. Eu quero ajudar você a manter a sua terapia em dia. Olá, meu nome é Ismael, sou psicólogo. Minha terapia está quase em dia, mas vai ficar. Olá, eu sou a Kétila, sou psicopedagoga, nunca fiz terapia. Sejam bem-vindos. Hoje nós vamos trabalhar o tema, conversar sobre desenvolvimento infantil. Isso mesmo, é um tema que nós recebemos muitas perguntas dos pais nos consultórios, muitas dúvidas, e nós queremos saber um pouquinho da história de vocês, sobre a trajetória nesse tópico, a trajetória profissional de vocês. Tá, ok. Vamos lá. Bom, eu sou psicólogo, né? A gente tô com um tempo de formação aí fez 10 anos esse ano. E de uns 5 anos para cá, né, o meu público, assim, ele foi naturalmente indo pro infanto e juvenil, né? Então, eu costumo dizer que a infância, ela veio se aproximando de mim, não eu buscando a infância. E essa aproximação fez com que a gente buscasse se especializar, né, enfim. E aí não tem como não se apaixonar, né, pela infância. Então, hoje eu sou psicólogo, meu maior público, né, é o de criança e adolescente. E estamos aí na infância, resumidamente. Psicólogo, pai. Pai de 2 meninos, né? Muito lindos. E aí eu costumo dizer que antes de eu ter os meninos, o Pedro e o Lui, um vai fazer 5 anos e o outro já fez 3. Eu costumo dizer que eu sou um psicólogo diferente de quando eu não tinha os meninos. Porque a gente vivencia, né, a maternidade, a paternidade, como ela é realmente, né? E não como muitas vezes se pinta. Aí às vezes eu penso assim, antes eu fazia uma orientação, quando eu não tinha filhos, né? Eu fazia uma orientação, mas é muito fácil fazer isso, não sei porque esse pai e esse mãe não colocam em prática. Aí daí eu fui ser pai, aí eu vi que de fato não dava para fazer assim, que eu tinha que repensar as minhas orientações, que era quase que impossível colocar aquilo em Nosso prática. olhar muda, né? Ah, Nós somos pais, mães. Veio agregar então aí. Nossa, demais. Esposo também da Kellen, né? Também são meus filhos maravilhosos, lindos. Então, eu sou graduada em pedagogia, tem 7 anos que eu sou formada, especializada em psicopedagogia. Sempre me identifiquei com a área da educação infantil, já peguei turmas maiores, né? Mas o meu foco, sempre gostei de trabalhar com educação infantil, sou apaixonada pelo desenvolvimento infantil. Eu sempre falei assim que as crianças, os pequenininhos, parece que ligam uma chavinha. Você trabalha, eles vão para casa, dorme, no outro dia volta, ligou uma chavinha. Tudo aquilo que você falava, nossa, parece que não vai, eles vêm no outro dia falando tudo, né? E é apaixonante ver o desenvolvimento deles. Você acompanhar o desenvolvimento deles, né? Quando você pega um berçário, um maternal, e você começa a acompanhar o desenvolvimento deles, é muito apaixonante. Cat, vou aproveitar o momento e fala um pouquinho, né, desse projeto bacana que você e a Kellen têm, né, que é a ICOG, né? Como que surgiu essa ideia? Somos nós 3, na verdade, né? Desculpa, excluí ele. E surgiu dessa demanda mesmo, da demanda que nós temos sobre o desenvolvimento, sobre aquilo que não se ensina na escola, sobre aquilo que os pais muitas vezes têm dúvidas de como conduzir, sobre a inteligência emocional, e surgiu dessa demanda. Exato, é um projeto, né, a ICOG. Toda vez que a gente pensa como foi no início e vê como está agora, a gente fica bem orgulhoso, assim, na verdade, porque é algo que vem de encontro com a necessidade de muitas famílias, né? Mas qual necessidade é essa? Assim? A necessidade que a gente ouvia dentro dos consultórios, do pai ou a mãe chegar e falar assim, mas eu precisava de tal coisa, mas eu não tenho na cidade. Eu precisava de uma coisa que contempla assim, o meu filho, mas eu não sei, não tenho formato aqui na cidade. Então a gente foi juntando essas dores, né, de muitos pais, mães, muitas famílias, e a gente estruturou, né, esse projeto que começou assim, a ser colocado em prática efetivamente em fevereiro desse ano, né, e a gente está tendo feedbacks muito bons. Muito positivos, né? Eu sou mãe de 2 meninas, então com a minha primeira filha, eu estava começando lá em 2009 na educação, né, como auxiliar de sala.
Então, eu pratiquei muito pouco esse desenvolvimento com ele. Eu era mãe muito nova, fui mãe muito nova, né? Então, o que eu aprendi em sala lá com as professoras, eu tentava fazer com ela. Já com a segunda, que é a nossa caçula, que tem 3 aninhos, então eu fiz todo esse desenvolvimento desde a gestação. Colocar música, ler livros, contar história com ela na barriga. Então, a gente já pôde ver desde o nascimento dela que foi diferente o desenvolvimento dela, né? Ela, na hora do banho, falar o que estava fazendo, é a hora do banho, nós vamos tomar banho, vou lavar sua cabeça, agora seu pé, na hora de trocar, falar a cor da roupa, é um macacão, vou colocar o sapato, né? Porque o bebê, a criança, ela precisa desse estímulo desde a gestação. E às vezes nós pecamos nisso, né? Quando nascer, a gente começa a desenvolver, começa a estimular. E não, o estímulo tem que começar lá na gestação. E é engraçado, assim, porque nós, enquanto pais e mães, né? Também sou mãe. E às vezes a gente também fica meio perdido, né? Já, meu Deus, e agora, né? O que a gente faz? E ter esse suporte é muito importante, né? Eu acredito que quando a gente pode, né, na nossa cidade, né, ter esse suporte, ter com quem contar, ter aonde recorrer, isso vem de uma forma muito valiosa, né? E, Kétila, você falou sobre a Cecília. E acaba que as pessoas vão conhecendo através de redes sociais ou conhecendo, conversando. E muitas pessoas te perguntam o que você faz, né? Como estimular a criança em casa. É bem engraçado, porque antes eu fiquei 6 meses da maternidade, licença maternidade, com ela mesma. Então eu desenvolvia muitas atividades com ela e postava. Mas, normal, né? Postava na minha rede social. Então quando eu comecei... Coisa de mãe babona. Mãe babona. E demorou muito pra ter a segunda, né? Então quando eu voltei a trabalhar, eu recebi a mensagem: cadê os vídeos da Cecília? Nossa, você parou de postar vídeo da Cecília. E hoje em dia algumas mães me procuram perguntando como a sua menina fala tanto, como a sua menina é desenvolvida, o que você fez, né? E aí eu sempre que posso, estou respondendo, fazendo as orientações, lógico, enquanto mãe, do que eu fiz para Cecília, que deu certo, né? E cada um tem que ver a sua realidade dentro de casa, né? Como que é. Cada criança tem o seu tempo, nós temos que respeitar. Porém, assim, tem um tempo também que a gente tem uma tabela pra gente seguir, né? Tem crianças que têm o seu tempo, mas não podemos deixar estar com atraso. Observamos que tem atraso, não podemos deixar passar, porque vai esperar com 2 anos, até 2 anos pode falar. Não podemos esperar lá com 2 anos para falar, né? Porém, a Cecília foi feita dessa maneira. Foi uma gestação planejada, então eu fazia toda essa contação de história, esse estímulo na hora do banho, a comida, nunca falei infantilizado com ela. Então, assim, ela fala, porque a criança por si só, ela já vai falar errado, né? Que a gente baba, acha bonito. Então, por que eu vou oferecer essa fala para ela? Então, sempre assim, hora do almoço, hora da janta, hora do café da manhã, o cachorro, o gato, aí não au, o miau, é o som que eles emitem, né? Então, foi isso, essa forma que eu trabalho com a Cecília, que eu ensino ela, que eu desenvolvo, faço as atividades com ela, né? E é um pouco disso que nós trouxemos para a ICOG, né, no precoce, que é os pequenininhos, de 2 aninhos a 3 aninhos, que é um pouco disso que nós estamos fazendo, que a criança ela não precisa ir pro lápis, pro caderno, ela precisa brincar, ela precisa desenvolver outras questões antes de ser alfabetizada. Antes da criança ler e escrever, ela precisa desenvolver outras coisas. Essa questão da alfabetização, né? Então, quando você pensa em desenvolvimento infantil, é como a Kétila colocou, isso acontece desde lá da gestação, né? Do bebê na barriga da mãe. Então, a questão do conversar, né? com a criança, né? na barriga. Então, isso tem um impacto muito significativo, sabe? Então, às vezes, as pessoas têm o entendimento de que a criança não entende nada ou que não assimila as coisas. Então, assim, a primeira infância é a fase mais importante das nossas vidas, porque é o pilar de tudo, é a estrutura de tudo, né? Dita como você vai desenrolar suas adversidades lá, enquanto jovem, adolescente, adulto, enfim, sabe? Então, de fato essa intervenção precoce, esse estímulo precoce, levando em consideração, respeitando, né, a questão, o que a criança dá conta também, porque o estímulo demais não é bom, né? Então, um estímulo direcionado. Então, a gente prima, né, por isso dentro da ICOG, desse respeito à infância, a viver a infância, ao brincar, né, a experiência, né, coletiva, que isso é muito rico também, e trazendo dentro disso um planejamento, né, para cada um que está ali dentro.
Então é um brincar direcionado, é um livre, mas com um olhar técnico por trás de tudo isso. É porque a criança, cada um é único, né? Então, dentro da escola já tem um currículo, né, para ser seguido. Que vem a apostila, vem o material e vai ser trabalhado aquilo. E dentro da escola, o que nós pensamos? Cada criança é única, cada um tem uma etapa, cada um tem um nível, né? Então, a gente faz um planejamento, faz uma sondagem, um planejamento em cima de cada indivíduo, vendo cada necessidade, por mais que está na mesma faixa etária, mas às vezes um precisa de uma atenção diferenciada, outro precisa de uma atenção em área de matemática, o outro é mais português, então lá nós fazemos esse planejamento individualizado para cada criança. E quando a gente fala, vocês falaram sobre cada criança tem seu tempo, é uma dúvida dos pais, assim, nesse sentido de que eu não sei se o meu filho tá na idade certa para realizar determinadas tarefas, né, para adquirir determinadas habilidades. Então, como você orientar os pais nesse sentido? Olha, ele buscou com uma dúvida de achar que o filho está com atraso, né, no desenvolvimento. O que fazer? Nesse caso, né, vamos supor que você, pai ou mãe, né, no decorrer do dia a dia percebe, comparando com outras crianças, seu filho está com atraso ou nisso ou naquilo. O ideal, né, inicialmente, é a gente fazer uma sondagem. Né? O que seria essa sondagem, basicamente? De você conversar com outros pais, por exemplo, com crianças de idades variadas, ou até mesmo observar outras crianças. Né? Leva seu filho num parquinho, coloca ele lá no meio de outras crianças da mesma idade. Sabe? Então, se você perceber discrepância, né, nessa questão comportamental, desenvolvimento, aí é onde a gente sugere de você buscar uma orientação profissional. Se for uma questão ligada ao desenvolvimento cognitivo, por exemplo, de buscar um psicólogo, né, infantil. Se for uma questão referente à fala, né, busca uma consulta inicial com uma fonoaudióloga, porque só o fato de você conversar com um profissional, você vai sanar tantas dúvidas, né? Você vai tirar tanta neura assim da cabeça em relação à sua criança, e você vai receber a orientação, vai ser direcionado. Se for uma questão assim, que necessita de uma intervenção mais técnica, o profissional vai te falar, ó, vamos fazer. Se for uma questão assim, mais de preocupação de pai e mãe, você também vai ser orientado, direcionado, e aí vai ficar mais tranquilo. Né? Então, a orientação inicial seria essa. Pensando assim em infância, né, e no desenvolvimento infantil, qual que é a visão de vocês em relação à frustração? Porque hoje a gente estava até conversando, né, Kellen, sobre isso, sobre a questão da frustração. Né? Às vezes a superproteção, né, eu não querer que o filho sofra, evitar certos desconfortos para a criança, acaba que a gente superprotege a criança. E a gente vê que isso tem impacto no desenvolvimento, né? Então, nós, dentro do consultório, a gente consegue visualizar isso, que essa superproteção também acaba limitando o desenvolvimento infantil, né? Sim. Vou começar falando, tá, dessa questão da superproteção, né? Enfim, nesse sentido. Tem uma frase assim que a primeira vez que eu a li, eu fiquei pensando nela um mó tempão, assim, que é da Maria Montessori. Ela fala bem assim, nunca faça pela criança o que ela tem capacidade de fazer. Aí eu li isso, aí depois eu reli. Nunca faça pela criança o que ela tem capacidade ou condições de fazer. Aí de novo, nunca faça. Aí eu começou a me vir um monte de falas de pais que eu recebia dentro do consultório. Que tipo de fala? Trazendo voltado para a questão da insegurança. Então, aí quando você começa a investigar um pouquinho, né, a fundo esse recorte da fala dela, você começa a estudar um pouco o que ela traz, assim, né, dos estudos dela, isso faz muito sentido. Porque vamos supor que a criança ela consiga ela tem uma banana. Você vai e descasca a banana para a criança. A criança tem lá, sei lá, 2 anos. Pensando em uma questão motora, ela tem condição de descascar a banana. Mas só que por
por comodidade, ou porque eu tô com pressa para ir pro trabalho, ou porque eu também tenho que almoçar ou lanchar, alguma coisa assim, eu vou lá e faço. Quando eu faço pela criança, eu tiro a oportunidade dela de ela aprender através da experiência. Então, assim, esse exemplo, estou trazendo aqui para clarificar. Se a gente parar para pensar, né, até para quem está assistindo a gente, pensa assim, o que eu faço pela minha criança que ela tem condição de fazer? Eu tenho certeza que vai ser um monte de list, vai ser um checklist gigante ali, sabe? Então é uma coisa assim, uma pergunta retórica, né? O que você tem feito pela sua criança que ela tem condição de fazer, né? E assim, nossa, adorei essa sua fala, né? Porque isso traz a reflexão e junto com essa reflexão, a gente parar para observar essa criança também, né? Porque daí assim, se eu estou limitando essa criança, no que ela não está se desenvolvendo, né? Qual que é a área que eu vejo? A proteção dos pais limita o desenvolvimento da criança, né? E aí não tem nem como observar, ela não interage, ou ela não consegue descascar uma banana. Tá, mas você permitiu? Ela teve oportunidade de fazer isso, né? Tirar a roupa, se vestir sozinho, né? Ah, mas eu vesti errado. Faz parte errar. Tudo bem a criança errar, ela está aprendendo, né? Ela está no processo de aprendizagem. Então, ela sentar no chão para colocar a roupa, calçar o tênis com o pé errado, é normal, ela precisa passar por isso. Assim como faz parte chorar. Faz parte chorar e a criança tem que chorar, gente, né? Assim como faz parte ficar triste. Não é bom quando nós choramos? Uhum. Faz parte ficar triste, passar por frustração, Sim. chorar, falar que não gostou, que é ruim, né? Faz parte. A criança precisa lidar com essas emoções, com esses sentimentos e saber falar. Não precisa ficar chorando todo o tempo, né? Não precisa ficar triste todo o tempo, mas a gente precisa dar oportunidades para que eles experimentem. Será que a gente está perdendo um pouco a capacidade de frustrar nossas crianças, de dizer não? Será que os pais têm medo de dizer não e acabar, talvez, preenchendo a falta que ele faz por todos os sims, né? E acaba, eu vou dar para ela e acabando tirando o direito da criança de se frustrar, né? Tira essa experiência, essa capacidade que ela teria de desenvolvimento. Vocês percebem isso? Uma dificuldade em falar não, em pôr limites? Tem o que a gente acaba percebendo muito no consultório assim, a questão assim, de não querer ver meu filho ou minha filha sofrer, né, sabe? E aquela questão também assim, eu não quero que meu filho passe pelo que eu passei. Isso. Eu não quero privar meu filho de coisas que eu fui privada, né? E com isso a gente acaba sempre sim, a criança não sabe respeitar o não, fica sem limites, né? E uma coisa assim que a gente também observa é a carência afetiva dos pais, né? O medo de ser rejeitado pelo filho, de não ser amado por esse filho, isso tem muito também. Começa a se inverter. Começa a se inverter os papéis e isso começa a ficar pesado para a criança. Né? Então, assim, você tem uma carência interna que tu não consegue ver o sofrimento do seu filho, tu não consegue ver a frustração dele, tu não consegue dizer um não por medo dele te rejeitar também, né? Exato. Então, é uma coisa assim que no atendimento assim com criança, a gente faz muita orientação para os pais no sentido do que a gente, enquanto pai, mãe, pode fazer para proporcionar um cenário que você fortaleça emocionalmente aquela criança. E a frustração, né, é um dos pilares desse desenvolvimento socioemocional, sabe? Porque a frustração é parte da vida, né? A gente, enquanto adulto, a gente se frustra, a gente dá vontade de sair batendo em todo mundo e tal, só que a gente se contém, né? Porque senão a gente é preso. E se não passar por isso? E se não passar por isso quando lá adulto, né? Se frustrar, o que vai fazer? Vai fazer isso. Vai agir no impulso, né? Isso, Nós lidamos com as nossas frustrações enquanto adultos, baseado naquelas experiências de criança, né? Então, por exemplo, vocês podem analisar quem tem filho, né? Enfim, eu convivo com criança. Então, se a criança, a reação dela é uma reação primitiva. O que é isso? É gritar, chorar, né? Então, tomou um negócio que ela gosta, ela vai chorar. É a forma daquele momento ali, ainda imaturo,
de reação. Conforme a gente vai crescendo, se desenvolvendo, a gente vai tendo essas habilidades e vai se contendo aqui, se contendo ali, sabendo conduzir essas emoções. E o que faz uma diferença muito grande na nossa vida enquanto adulta, como a Kelly acabou de colocar, a forma como isso é ensinado para as nossas crianças lá em Tem Realidade, é que vai ditar a forma como elas vão conduzir, sabe? Chega a dar uma angústia, assim, né? Às vezes a criança cai, o pai e a mãe já desesperadamente, ai meu Deus, caiu, né? Ai meu Deus, e agora, né? E é tão mais simples, tipo, caiu, machucou? Não. Então levanta, vai, continua brincando, tal, né? E, ai, nossa, não dá atenção pro filho que caiu. Não, é igual o Ismael disse, é dar atenção para aquilo que realmente precisa, né? Então, e isso acaba, qual é a leitura que eu faço também? Isso acaba ficando mais leve para os pais, porque quando eu fico muito assim, isso me sobrecarrega, né? Aí a gente fica, né, muito focado, filho, não pode isso, não pode aquilo, não pode... E sufoca o filho, me sobrecarrega e aí a gente acaba gerando uma série de conflitos, eu vou né? falar para vocês uma fala que aconteceu esses dias, eu até compartilhei com a Kelly. Fui levar a Cecília, fazer alguns exames e aí eu falando para ela, né? Você é forte, você é corajosa, né? Você é forte, você é corajosa. Porque nós pais também temos essas falas, né? Não é porque a gente é profissional que está lidando ali, mas nós temos essas falas. E ela ali segurando o choro, porque eu estava falando para ela que ela era forte e corajosa. A hora que a moça saiu da sala, ela falou assim para mim, mamãe, eu não preciso ser forte e corajosa. Aí eu falei, não, minha filha, você não... Aí eu falei, gente, o que eu tô fazendo, né? A menina deixa ela chorar, deixa ela ter um medo, ela tá com medo, isso é novo pra ela, ela nunca tinha entrado numa sala de raio-x. Falei, filha, você não precisa ser forte e corajosa. Agora tudo bem não, você ter medo. Aí ela pegou, respirou fundo, desceu, foi lá, colocou a bonequinha dela e falou, você pode chorar, você não precisa ser forte e corajosa. Então, assim, a gente tem que cuidar, que nós somos espelhos dos nossos filhos, que nós falamos para eles. Não adianta eu dizer algo e eu fazer o contrário, né? Sim. Nossos filhos estão vendo o que nós estamos fazendo, né? Então, muitas vezes você fala, quem ensinou isso para esse menino, para essa menina? Ele viu, você fez, ele viu. E nós estávamos conversando também sobre essa questão, sobre como nós interferimos o tempo todo nas relações, às vezes, das crianças, né? A Suelen estava comentando sobre, nossa, como que nós acabamos assim, olha, meu filho está sendo rejeitado, é para todo mundo brincar com ele, né? Alguma coisa nesse sentido. E talvez são questões que a criança precisa aprender a lidar, aprender a resolver e não a gente interferir o tempo todo, né? É aquela questão assim de pais que brigam porque os filhos brigaram e acabou que os pais entraram no meio e brigaram entre eles. E as crianças voltam a brincar daqui a pouquinho. É isso mesmo, né? Aí a gente, enquanto pai, né, fica lá. Vou contar uma história aqui, pode? Pode. É uma história íntima? A gente... Não, né? Então não pode. Não, você é conta, eu quero saber, Mas quero saber. essa aí mais tarde a gente conta. Não, a gente tava numa festa de aniversário, né? Tava lá, o Luiz não tinha nascido, né? Ele tava grávida, eu acho, do Luiz. E o Pedro tava lá e tinha duas meninas, um pouco mais velhas que ele. Ele ia fazer 4 anos ainda, brincando com uma bola. E ele Se o Luiz não tinha nascido, ele ia fazer 2 anos, né? Pode ser. Enfim. Não pode, é isso. E aí ele tava ali rodeando elas, porque ele queria brincar também com elas, com a bola. Só que aí eu tava lá de longe observando, né? Tava assim, escorada, assim, só. O que essas meninas do Essa bola do meu filho lá É. dentro, né? E aí, uma delas, tipo assim, desdenhou dele, assim, menina, eu fiquei nervoso, hein? Quase que eu fui lá brigar com as crianças. Aquela coisa de amiguinha, ficou assim, tipo, vem amiga, não vamos brincar com ele não, né? Dói na gente. Quando Nossa. a gente visualiza isso, nosso filho sendo excluído, dói. Só que faz parte do aprendizado. Faz parte. Eles têm que vivenciar isso, gente, para eles É. aprenderem a solucionar problemas. Porque até na área da educação, dentro de sala de aula, essa proteção dos pais vai dificultar. Eles não vão saber solucionar os problemas. E aí, né, desdenharam dele. Aí quando ele sentou na calçada e colocou a mãozinha assim, Ai, aí eu que falei, não, me segura, Kelly, me segura. Aí ele ficou, daqui a pouco ele tava lá brincando. E passou, se resolveram lá, né? Vai chegar e vai tirar satisfação com a Ai, meu ia Deus. ser expulso da festa, né? Certamente.
Não, e olha que bacana, né? Você, claro, a gente se dói, igual a Kétila falou, mas eles precisam desenvolver essa habilidade. Quer dizer, eu tô na escola, eu não tô conseguindo me enturmar, ele precisa desenvolver essa habilidade sozinho, porque se eu faço a interferência, ele não desenvolveu a habilidade sozinho, né? Então, assim, eu levei meu filho para brincar no parquinho e as pessoas acabou que não interagiu com ele, acabou excluindo ele. Poxa, eu posso estimular ele? Não, filho, vai lá, brinca sozinho, tal. Também é legal você brincar sozinho, né? Ou eu ir brincar com ele, entendeu? Mas ensinar ele, porque as pistas sociais, elas muitas vezes são muito sutis. Sim. Então, para a criança entender isso, assim, de que como chegar e puxar um assunto, a gente pode ensinar. Sim. Olha, fala sobre coisas em comum, o que você gosta, que tipo de brinquedo você gosta. Então, a gente ensinar a criança a interagir e não ir lá e falar para outra criança, vai lá e brinca com meu filho. Com certeza. Né? Chamar o nosso ali, vamos lá brincar. Não deu certo, não interagiu? Vem aqui. Olha, vai lá, fala, oi coleguinha, tudo bem? Meu nome é tal, qual é o seu, né? Começar a ensinar a criança. E, gente, fica até pesado pra outra criança, né? Ô fulano, por que você não vai brincar com ele? Tipo, mas eu não tô afim, entende? Eu quero brincar com ele. Às vezes no parquinho eu nem e assim, não, e mesmo se conhece, né? Tipo, não tô afim de brincar com ele agora. A criança também, né, gente, pode ter as vontades dela, né? É igual um amigo, às vezes o amigo te liga, e aí, tá em casa, vou dar uma passada aí. Poxa vida, tô saindo daqui a pouco, porque aquele dia você não quer, entendeu? Quem nunca, né? E a mesma coisa de brincar dentro de uma sala ou em casa, irmãos, vocês que têm a mesma idade parecida. Eu quero brincar de quebra-cabeça, mas eu quero brincar de bola. Você vai obrigar um brincar da brincadeira do outro, eles vão ter que se resolver, entender que eles precisam entrar num acordo para brincar. O que o adulto pode fazer nesse momento é, gente, vamos então fazer o seguinte, vamos brincar primeiro disso e depois daquilo, mas brincar. Deixa eles entenderem que eles precisam, não é o coleguinha fazer a minha vontade ou eu ter que ceder sempre, né? Vamos fazer pedra, papel, tesoura? Pedra, papel, sempre. Lá na ECOG, quando acontece isso, não tem esse negócio. Primeiro isso, pedra, papel, tesoura. O que vencer a gente faz primeiro. Pra não ficar, meu time ganhou, né? Meu time ganhou, porque senão fica, a prof deixou eu primeiro, né? Então vamos fazer assim. Mas uma coisa importante assim, que a Kelly falou, que eu acho importante enfatizar aqui, é esse direcionamento, né? Então assim, vai lá, e a Kelly lá complementou, né? Vai lá e fala do seu nome, pergunta quantos anos ele tem, pergunta o que eles estão fazendo, se você pode também. Então, essa habilidade social, né, promove pistas para os outros entenderem que ele quer ser agregado ali. Tá? Então, é diferente da mãe chegar lá, meu filho é legal, ele brinca com ele aqui. Eles vão olhar para você e você vai falar assim, quem que essa mãe chegou agora no parquinho aí, tá, né? Então, assim, a gente não pode interferir, sabe, na dinâmica deles. Fazer pela criança que ela poderia fazer. Isso, exatamente. É isso. E a gente faz isso automático. Eu quase fui lá brigar com as crianças. Eu segurei. Segurou. Ainda bem que tem que ter alguém que tem que ter o autocontrole, né? Ainda bem. Gente, agora vocês vão estrear o nosso quadro. Tem quadro? Tem. Podcast, deixa eu tomar aqui. Pode tomar água, quiser comer um docinho pode comer também. Mas nosso quadro de perguntas, né? Gostaria que cada um de vocês tirasse um papelzinho e respondesse a pergunta aqui. Eu sabia que era fácil demais. Primeiras mulheres, né? Ai, que gentil, né? Ai, que querido. Eu sou a primeira, só tirar o papel, filho. Pode pegar o seu. Pode, não sei, né? Dependendo de como for, eu desisto. Não, nem ela mão nesse. Como promover a inteligência emocional em casa? Faço essa pergunta pra vocês, Mel. Pode passar, gente? Pode, não pode, gente. O quadro é novo, a gente cria as regras, né? Kelly! A gente não Audácia, né? Que audaciosa ela, né? Nosso quadro. Nosso quadro, Nós nossa! cortamos esses papéis. Podcast! Ai, amigo.
Tá, então vamos lá. Teve um inciso aí que vai autorizar a fazer isso. Só nesse episódio. Que episódio é esse, É gente? como promover Dois. É o 2. Ah, tá. Como promover a inteligência emocional em casa. Eu penso que a gente tem 1 milhão de possibilidades de promover isso, sabe? Dependendo da faixa etária que a criança tiver, você pode se utilizar tanto de recursos como livros, ou brinquedos, ou jogos, até mesmo de histórias da vivência de vocês, sabe? Então, uma coisa que eu acho muito legal, assim, que eles ficam encantados assim, é quando a Kellen comenta como era a gestação na barriga da mãe. Eles ficam super surpresos, né? Que a mãe ficou muito feliz, eles entendem o que é o sentimento de felicidade. Mas não sei o que, ela ficou triste. Mas sentiu uma dor aqui ou ali. Então, nisso, você já vai fazendo com que eles consigam entender que emoção é qual, tá ligada ao quê. Então, esse é um exemplo que a gente pode inserir. E se você pensar em livros infantis, nossa, a gente tem uma infinidade de recursos que pode ajudar a gente, enquanto pais, a passar de forma lúdica, né, de forma leve, para eles esses ensinamentos. E, gente, criança aprende com brincar. Assim, uma potente metodologia de você passar qualquer tipo de mensagem, valor para nossas crianças. O brincar. Então, eu vejo que essa questão de nomear sentimentos, entender o que o outro está sentindo, que vai além de mim. Então, a brincadeira da mímica, né? De entender. Sim. Tudo isso é pré-requisito para uma série de gestão que ele vai fazer dos seus próprios sentimentos. Então, é o primeiro passo. É nomear, é saber o que é, como que se expressa, para a partir daí ele gerir, né, de uma forma saudável. Uma boa estratégia também dos pais observarem as crianças em casa é prestar atenção na brincadeira, né? Eu presto atenção nas brincadeiras assim da Alice em casa e muitas vezes eu vejo ela ali com a boneca reproduzindo, às vezes o que eu falo para ela, você não pode, né? E exatamente do jeito que a gente fala, né? E isso é um feedback pra gente também, né? A gente mergulha no mundo dele, de né? como a gente tá se comportando, né? O que a gente tá passando, né? Olha, que tá reproduzindo o que eu tô falando, tipo né? assim, nossa, eu sou aquela boneca, gente! Porque assim, uma criança nunca vai chegar pra você e falar assim, olha, eu preciso conversar com você. Mas ela vai falar, brinca comigo. Então isso é a forma dela de conversar. Eu quero você, né? Eu tô precisando estar perto de você. Brinca comigo, exatamente. A minha, no caso, ela fala, vamos brincar junto? Né? Ela aí já vem com as bonequinhas, com os brinquedos ali, e vamos brincar junto. E uma coisa que a Sueli falou que é bem importante, assim, a questão do observar o brincar, né? Então, às vezes a criança tá fazendo uma coisinha lá, aí tem muitos pais que chegam assim, não é assim que brinca não, você tem que fazer assim, 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 assim. Você nem sabe o que tá passando na cabeça da criança, ela tá fantasiando uma coisa, você vem e acaba com a fantasia. Então, esse observar, a gente acaba tendo muito mais informação do que eu chegar lá e intervir. Então é importante essa questão de não ser invasivo, né, enquanto a criança está ali brincando, de você observar o que ela está fantasiando ali, sabe? A minha pequena, eu falo muito dela, né, gente? Ela é muito autônoma, ela faz as coisas sozinha. Então eu falo para ela, precisa de ajuda? Eu não faço por ela. Ela pega o banquinho, ela leva até o banheiro, acende a luz, sobe, escova o dente, vai lá no piniquinho, tira a roupa, faz sozinha, joga no vaso, sobe no piniquinho, na cadeirinha, dá descarga. E quando ela precisa de ajuda, que é realmente que ela não dá conta, ela vem, mãe, você me ajuda? E ela não gosta que ninguém ajude ela. Esses dias o pai foi vestir a roupa dela com pressa, né? Era a hora do almoço, foi lá vestir a roupa dela. Ela tirou tudo de novo, eu visto sozinha. Sentou e colocou, e isso é muito bom. Lógico que na hora da sua correria você fala, meu Deus, eu tô com pressa, né? Mas isso é rico, o desenvolvimento deles, né? É ótimo. E pelas regras agora a Kétila tira outra, né? Eu tiro outra, agora é Ismael, né? Mas você não respondeu, bonito. Mas ele tinha que tirar, né? Pra mim poder responder. Ela tem assim. Eu tô achando ela audaciosa, né? Eu tô achando ela muito audaciosa. Já tá na janelinha, né? Meu filho fica muito no celular. Como mudar isso? Isso Como aí. mudar isso, Tem gente? que ter um Qual é a idade desse filho? Não, deixa eu falar. Esse eu vou. A Sueli respondeu. Eu vou responder. Bom, gostaram.
Não, porque assim, a Kelly a gente estava selecionando as perguntas, né? E a Kelly, meu filho fica muito no celular. Como mudar isso? Eu tiro o celular dele? Mas como mudar isso? É tão simples, gente. Ela, quem é o adulto aqui? Pega o celular, tira e fala pra ele, eu que mando, eu que sou adulto. Sim. Teoricamente, eu sou o adulto da relação, né? Não, gente, mas essa questão do celular, o que fazer? É tempo. Limitar, O celular né? é limitar. E assim, o celular muitas vezes, dependendo da idade, né? Na adolescência é uma fuga se ficar muito no celular. Pai e mãe não tá ali, não tá dando atenção, não tá parando pra conversar, não tá parando pra ouvir. Tem tanta coisa, vai assistir um filme junto, uma série, vai fazer um jogo, né? Junto, cozinhar, se é menino, ir pra cozinha junto. Então, assim, o Se é celular... menino também, Se é né? menino também. Tem menina que não gosta de cozinha, tem menino que gosta, né? Chama pra cozinhar, porque meninos precisam aprender a cozinhar, lavar louça, né? Ajudar, compartilhar, fazer o serviço de casa, as tarefas de casa, né? Então eu percebo muito As que esposas agradecem. muito. e que alguns adolescentes é fuga, né? Pra criança, nós somos os pais, nós somos os adultos. Até pros adolescentes, né? Sim, até pros adolescentes, mas assim, os adolescentes a gente dá o celular porque precisa se comunicar, já tá grande, você precisa se comunicar. Uma criança de 3 anos, 4 anos, 5 anos, precisa de celular pra quê? 7 anos, 8 anos, não precisa do celular. Então, assim, somos nós que entregamos isso na mão deles e depois a gente não sabe como tirar. Ter limite, uma criança com 4 anos ficar, olha, se assistir um desenho, um vídeo, ou que ele gosta de assistir, por tantos minutos, e você colocou aquilo ali e cumpriu com aquilo ali, chega, ó, já deu, agora você vai ficar, não vai mais assistir. Amanhã você assiste novamente, né? E na verdade, a tela não é bom, não é pra criança, né? Porque isso atrasa o desenvolvimento dela. A criança fica ali parada na frente de uma tela, assistindo aqui. O que ela tá fazendo? Que movimento? O que ela está desenvolvendo ali naquele momento? Na verdade, eu acredito, paralisando ali o cérebro dela. Que vivência, né? É porque ali já tá pronta, ela não precisa desenvolver nada, já tá tudo sendo entregue pra ela. A brincadeira não, ela tem que construir, Sim, né? As então vivências assim, tem que comprar mesmo, não pode comprar. Gente, na internet tem tantas dicas de você fazer com sucata, você reciclar, de você fazer com papel, com papelão, né? Tinta guache, balão, coisinha simples. Bolinha de sabão. No meu tempo a gente fazia pegava um tinta mamão, de mamão. Faz isso. Ficar tudo cheio de machucado Né? depois, né? Quem nunca, né, gente? Mas proporcionar esses momentos, né? Tirar a criança da tela. Essa questão da tecnologia tem que ter um podcast só para isso, porque é muita coisa, muita coisa. E esses esclarecimentos, eles são importantes. Então, a questão tecnológica é algo assim que privar as crianças disso, eu particularmente eu vejo que é impossível a gente não dá conta. Até porque tá na nossa rotina, né? Tá na Então, nossa rotina enquanto pais, né? Então, assim, se a criança vê a gente lá respondendo no telefone e tal, você acaba criando um estímulo para que ela queira fazer isso também, né? Tem uma coisa assim que eu gosto muito, né? E eu conversando com os pais, eu oriento muito, é a questão assim, muitos pais falam assim, de troca. Aí eu sempre oriento assim, vamos mudar o termo troca para combinados, né? Quando a criança é mais nova, é muito mais fácil isso, esse manejo do controle, né, e tal. Você molda com mais facilidade. Conforme ela vai ficando um pouco mais velha, ela vai achando que já sabe tudo, aí vai tendo um pouco mais de resistência, né? Mas os combinados, os acordos, eles funcionam desde que a criança se sinta pertencente àquele processo de decisão. Então, se você vai decidir alguma coisa para a criança, tá? Então você coloca lá 3 opções. Fulano, beleza, o telefone tem essa opção, qual você quer? Mas antes disso, você que escolheu as 3 opções, entende? Qualquer uma daquelas vai te contemplar enquanto pai. Então a gente precisa, né, enquanto responsáveis, analisar essas possibilidades e já direcionar as coisas, mas trazendo também essa criança para dentro do processo de decisão. Porque quando ele pensa em, eu decidi, eu escolhi, né? Então assim, ele dá mais abertura, ela dá mais abertura para essa aceitação do nosso direcionamento. E a responsabilidade fica maior, porque foi uma escolha minha. Exato. Olha, foi você que escolheu, lembra? Isso.
qual o combinado, É, né? você escolheu. Isso, então né? assim, você aos poucos vai trazendo já esse senso de responsabilidade mesmo. E não adianta você querer cobrar de um adolescente algo que você não plantou. E o plantar é na primeira infância, é ali. Que aí você acaba tendo um maior domínio, né, sobre ela. Assim. Sua vez. Ah, tem mais? Tem, tá cheio. Estávamos inspirados, né? Tá bom, vamos lá. Ah, de onde vêm os bebês? De onde... É sério? Tipo assim, essa pergunta é pra mim com 4 anos ou é pra mim com 26 anos que eu tenho hoje? Né? Oi? Oi? Né? 26. É água que tem aí mesmo? Ei, pra quem que é? Qual a idade? É pra responder? De onde vêm os bebês? Aham. Imagina a Suelinha te perguntando isso. Ah, não. Suelen tem 4 anos e Você é quer meu saber. paciente, eu falo, pergunta pra sua mãe. Pergunta pra sua mãe que ela vai te responder. Você é um paciente meu, me pergunta pra mamãe, pro papai. Certamente seria o que meu marido falaria. É, Com certeza. tá bom. Tira outra então, você não consegue. Essa é muito pergunta difícil. é muito difícil, gente. Poxa vida, fiquei chateada. Ele Foi se preparou. Perguntas. Por que você acha que foi minha? Ficou chateada? Ah, pessoal que tá ouvindo a gente, perguntas constrangedoras que nossos filhos fazem, coloca aí nos comentários, que vai ser legal. Boa, verdade. Vou me eximir dessa resposta Tá aqui, bom. vamos lá. Cuidado, pode vir outra. Pior. Pode ser pior. Como lidar com a curiosidade ou descoberta sexual do filho? Ah, isso aqui é muito importante. Que bom que caiu comigo, porque eu gosto de falar dessa questão da sexualidade infantil. Quem é pai e mãe, que a criança já chegou e questionou sobre algo voltado para essa questão sexual, tem muitos pais que perdem o chão, assim, meu Deus do céu, o que eu vou falar? O que tá acontecendo, Deixa eu ali tomar né? uma água, depois deixa eu pesquisar aqui. Então, assim, quando vocês se verem numa situação assim, a primeira orientação que eu faço, né, é de vocês jogarem a pergunta de volta. Filho, o que você entende disso aí? Conta pro pai, né, ou pra mãe, o que você entende? Porque quando você joga essa pergunta, ele vai te trazer o que ele entende, e aí você vai ter uma ideia até que ponto ele tem conhecimento daquela situação. Tá? E aí, baseado nisso, você dá a sua resposta, de acordo com a idade dela, com o entendimento dela. Você fala uma coisa mínima para a criança em relação à curiosidade dela, ela é contemplada. Tem pai que acha, tem que falar tudo e tal, do lado do sexo e tal. Não, às vezes é uma curiosidade mínima que de uma forma simplória você consegue contemplar. Ah, então tá bom, tchau, vou brincar. E a criança, ela tem a fase também da descoberta, né? E Sim. que alguns pais entram em parafuso quando isso acontece, quando começa essa fase da descoberta, né? E que é uma fase que todos nós passamos e que eles passam também e que tem que ter nosso olhar, Sim. mas que é a fase de descoberta da criança, a fase de descoberta do corpo humano. Esses dias eu perguntei pro Pedro, qual é a diferença dos meninos e das meninas? Pedro tem 4 anos, ele ainda não chegou nessa fase, né? E ele disse, mamãe, é porque as meninas usam laço e os meninos não. Só essa? Não, tem outra. Qual é a outra diferença? Os meninos têm o rosto mais escuro e as meninas mais claro. Tá bom, então. As meninas usam laço. Isso, né? E essa questão que o Ismael trouxe, né? Minha mãe sempre conta essa história, que uma certa criança questionou a mãe. Mamãe, da onde eu vim, né? E aí a mãe contou todo o contexto ali, de onde ele veio, como que era e tal, né? E aí ele, tá, porque o meu amigo veio do Paraná. Então não era exatamente aqui. É a oportunidade que ela perdeu de não falar. Não precisava saber. Então, voltar essa pergunta para a criança é Te muito dá um importante norte, né? também, né? O que exatamente essa criança quer saber.
Esses dias a gente estava em conversa de corredor aqui, né? Eu, Kelly, a Kelly e a Kétila. E aí a gente falando realmente dessa questão da sexualidade, né, das crianças e como é importante a gente, não sei se limitar seria a palavra certa, mas eu acho que orientar, né? Criança não namora, né? Criança não casa, Nem né? de brincadeira. Nem de criança não namora nem de brincadeira. E a Suelen falou assim, mas ainda existem pais que colocam, né, crianças como namoradinhos. A Suelen estava espantada. E existe muito. Tipo, os pais parecendo na quinta série, né? As crianças estão lá brincando, namoradinho, né? E nem a quinta série, né? Às vezes lá na educação infantil nós vivenciamos isso, né? Não, mas Criança assim, com os 4, pais 5 com a anos. mentalidade de Sim, quinta com série. essa- Porque com essa mentalidade. E criança não namora, nem de brincadeira. Não tem dessa que nós somos amigos e os nossos... Eu tenho uma menina, vocês têm uns meninos, vão namorar? Não, eles são amigos. Né? Criança não pode criar essa situação na cabecinha da criança. Porque nenhuma criança vai acordar e falar pra você, eu namoro. Não, ela tá ouvindo em algum lugar, né? Sim. Essa questão, né, de sexualidade, enfim. Eu sempre falo pro Júlio, né? Às vezes a Alice vai dormir na casa da avó dela, todo mundo pensa, uhul, agora é momento de casal, né? E lá em casa é, uhul, vamos assistir o Netflix, o 18 mais. Algo que a gente pode assistir, não se limitar por conta da criança, né? Porque também tem essa questão, o que você está assistindo, né? E a criança ouvindo aquilo que tu tá assistindo, né? E muitas vezes a gente fica limitado ali no pensamento que é só alguma fala, né? E não é, às vezes você eles tá estão brincando e não vão ouvir, não vão prestar atenção. E criança é muito esperta, muito inteligente, né? Exato. E a gente tem que ter cautela com o que a gente assiste dentro de casa também, né? Sim, exato. Assim, só para fechar esse ponto aqui da questão sexual, né? Uma coisa assim que eu vejo que é muito importante para quem é pai, mãe ou tem criança em casa, é entender, sabe, dessas fases do desenvolvimento da criança. Que tem um momento ali que isso fica o foco da criança, né? Isso eu digo assim, na descoberta do órgão genital, Saber que tem pênis, que não tem. Exato. Tem Mas eu sou menina e minha amiga não tem o pênis, quem tomou o pipiu dela ou algo assim, sabe? Então, de nós enquanto pais entendermos que esse momento vai chegar e a gente precisa saber que isso é parte do desenvolvimento, né, da criança, até para a gente poder saber lidar com isso. Então, é até uma sugestão para quem está ouvindo a gente, que é pai e mãe, de ler um pouquinho, né? O desenvolvimento psicossexual infantil. Então ali tem muita informação que serve de esclarecimento até para o nosso manejo, né? Quando a gente se vê em uma situação meio assim, sabe? constrangedor. E assim, não só para você compreender, mas uma forma de prevenção também. Porque se a criança não tem acesso a certas informações e ela vem trazendo certas coisas, opa, peraí, de onde é que veio? De onde que veio, Então, né? assim, isso também é uma forma preventiva, né? Sim. A gente tá observando as nossas crianças. Quanto mais conhecimento eu tenho, né, mais fácil fica. Kétila. O que significa você não é todo mundo? Vou perguntar pra minha mãe, gente. O que significa o quê? Você não é todo mundo. Quem nunca ouviu isso, Quem né, gente? nunca, né? Quem nunca falou? Quem nunca falou, quem nunca ouviu, meu Deus, que frustração que E era o pior é quando que você ouvia isso. Não tem nem resposta pra isso, né? Acho que dá, né? Então, Porque realmente eu não sou todo mundo, né? Ismael, Kétila também não soube responder. Não, e essa é uma frustração, né? Geralmente é quando você quer alguma coisa e sua mãe te responde. Não, porque você não é. Mas todo mundo. Você não é todo mundo. Pra mim, eu falo, você é minha filha, saiu da minha barriga, e a resposta é não. Aí ela já. tá. Qual a sua opinião sobre o homeschooling? Homeschooling, é assim que fala? Educação em casa, né?
Homeschooling é aquela questão assim de você educar os filhos em casa, né? A questão de não estar dentro do ambiente da escola. Depois que teve o contexto da pandemia, isso tomou uma força muito grande, né? Porque aí os pais começaram a ensinar em casa, de acompanhar, isso foi ganhando força. No Brasil ele não é regulamentado, né? Mas tem muitas famílias que praticam. A minha opinião sobre, até onde assim, eu sei, né, tem até um projeto de lei, né, para regulamentação disso, aí é uma opinião minha assim, enquanto psicólogo, né, enquanto pai também. Enquanto pai, você quer ir mandar para a escola? Enquanto pai, eu quero que vá para a escola. Obrigada a Deus. Não, mas assim, pensando assim numa questão de desenvolvimento, né? Porque o que eu vejo que é importante da escola, além da questão acadêmica? A oportunidade que a criança tem com os pares dela. Né? Então, assim, isso é muito rico. E é muito difícil, né, você conseguir isso fora da escola. As habilidades sociais. Isso, trabalhar a questão das habilidades sociais, habilidades socioemocionais. Só que aí vem um contraponto muito forte. Mas eu posso inserir meu filho na natação, no futebol, que ele vai ter interação com outras crianças, né? Só que aí, percebe que esse inserir em outros espaços, ele é uma inserção assim que você controla, né? Então, você coloca onde quer. A escola, ela é muito plural, principalmente quando a gente pensa nas escolas públicas. Tem uma psicanalista, o nome dela é Viviane Mosé, e ela tem uma fala assim que é muito verdade, que ela fala assim, que a escola, não, o mundo passa dentro da escola. O que ela quis dizer com isso? É que são crianças de várias famílias com direcionamentos diferentes que cai tudo dentro de uma sala de aula, né? Então o mundo passa dentro da escola. Então as crianças aprendem com esse mundo. É diferente de eu pegar o meu filho e vou colocar ele numa aula de natação em tal escola com os filhos dos pares que eu conheço, né? Então controlado. Então o rico assim do espaço da escola, que é o ponto mais forte, assim, na minha opinião, em relação a isso, é a oportunidade que eles têm com essas diferenças, né? Então tem uma coisa assim que eu sempre falo nessa questão de oportunizar as experiências, né? Você pode falar uma coisa com uma criança 1000 vezes, ela não vai assimilar ou não vai aprender. Agora, se ela passa pela experiência uma vez, a experiência do errar ou de sentir a situação, ela vai aprender a lidar com aquilo, entende? Então, por isso que a gente bate nessa tecla de proporcionar o cenário que a criança ela vai ser provocada, né? Então, por conta disso, não que eu discorde totalmente, porque se você for analisar o projeto de lei, tem muita coisa que é contemplativo e eu particularmente eu concordo, mas se você for analisar de forma geral e pensar também que tem famílias que não são contempladas, né? Porque, por exemplo, o pai que trabalha o dia inteiro, né, para poder manter o sustento da casa, ou a criança que tem que passar o dia inteiro na escola, na creche. Não faz sentido para essa família o homeschooling, por exemplo. Você pensa em praticar? Não. Nem, né? Não. Por 2 fatores. Por que você começou? Porque eu tô pensando assim, como é que vai ser a dinâmica? Se ele praticar, eu vou praticar, né? Por isso que eu perguntei. Não, mas ele não pensa, não. Eu vi uma cutucada aqui por baixo. É. Também senti aqui uma tensão. Porque assim, pensando assim no homeschooling, assim, em outros países ele é regulamentado, né? Então, muitas pessoas acham que se ensinar na escola, tira da escola. Ou se ensinar em casa, desculpa, tem que tirar da escola. Não, a criança é ensinada em casa, porém continua matriculada na escola. Aí é de obrigatoriedade da escola avaliar aquela criança se está mesmo desenvolvendo de acordo com a turma que ela está inserida. Então,
o projeto que está em tramitação, ele diz isso, sabe? Então é bem interessante, assim. Só que até então eu não fui convencido, sabe? Ah, tá. Nem eu. Pensando assim, enquanto psicólogo mesmo, não é só enquanto pai, não, mas enquanto terapeuta infantil. Nós tivemos também agora com a pandemia, né? Vivenciamos um pouco disso, né? Nossas crianças dentro de casa, estudando dentro de casa. E não foi bom. A experiência, pelo menos que eu tive, não foi boa, né? E que muitos pais que vêm nos procurando na ICOG, nos procurando em ponto clínico, também a experiência não foi boa. Nós acabamos ainda suprindo essa falha que ocorreu nesses 2 anos, né? A ICOG, as escolas ainda estão correndo atrás de prejuízos decorrentes da pandemia Até desse mesmo tempo. a interação social, né? Sim. Os pequenininhos que estão agora entrando no 3º ano, não tiveram esse momento, eles estavam no pré. E aí, assim, né, igual o Ismael falou, essa é uma realidade, uma oportunidade também para poucos praticarem, né? Exato. Então, no momento de pandemia, poucos tiveram a oportunidade de contratar um pedagogo, alguém, para ir para sua casa, para ensinar seu filho, para acompanhar seu filho, né? Pouquíssimos, Pouquíssimo. A maioria teve que dar conta do jeito que dava, né? De trabalhar o dia inteiro, ainda chegar em casa cansado, ainda ter que dar conta. Né? Né? E às vezes não consegue. O pai não sabe para ele, né? Como ele vai Isso, passar para o filho. Nós temos que pensar em todos, né? A questão da didática, né? Muitas vezes não se tem, né? Não tem. Tem mais? Não. Acabou? Acabou isso. Mas legal. Pessoal, eu queria agradecer, né, Ismael, Kétila, por vocês estarem aqui. Foi, assim, de um grande aprendizado para mim. A gente discutiu várias situações, né? Espero que o pessoal goste, né, desse 2º episódio do podcast Terapia em Dia. E é isso, nosso tempo acabou, né? É um relógio imaginário, gente. A nossa terapia finaliza por aqui, mas nos vemos nas próximas sessões. A nossa agenda fica na recepção, aí a gente Nós passamos lá no passa correio. para Paga na saída, né? Paga na saída, é isso aí. Exato. Eu que agradeço, tá, a oportunidade, essa questão do desenvolvimento infantil. Eu penso que ele precisa ser fomentado, sabe? E não, a gente, enquanto pais, não achar que é responsabilidade da escola. A gente precisa entender disso para poder direcionar de forma mais assertiva, né, as nossas crianças. Então, obrigado pelo espaço, parabéns pelo podcast. Tá muito legal. Também gostaria de agradecer vocês, né? Muito obrigada, foi um prazer. Vocês sentiram à vontade, Muito, confortável? super à vontade. Super. Se quiser, a gente vem semana que vem. Semana que vem, de novo? À vontade demais. Não, eu percebi que a Kétila se sentiu confortável quando ela quis mandar o nosso quadro. Então, você tem que dosar esse conforto. Eu também acho. É uma coisa que a gente vai rever. Isso. Obrigada, gente. Obrigada, Até mais. gente.